Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica. Hoje vamos fazer mais um exercício de aerofólio de Joukowski, transformação conformal. Dessa vez nós vamos fazer o cálculo do momento de arfagem em torno de uma placa plana, para poder até comparar esse resultado com a teoria do aerofólio fino. Então vamos aqui primeiro abordar o desenvolvimento do cálculo da geometria, cálculo da sustentação e cálculo do momento de arfagem, que é o que vai fechar todo esse exercício. Vamos aqui definir o nosso problema, com o nosso sistema de coordenadas desenhado e o nosso aerofólio aqui centrado no eixo Y, indo suas extremidades, no caso, o bordo de ataque em menos corda sobre 2 e o bordo de fuga em corda sobre 2. Apenas lembrando da solução que nós temos já do problema do aerofólio de Joukowski. No caso da placa plana, o centro da nossa circunferência fica na origem do nosso domínio do cilindro. Consequentemente, o ângulo beta é igual a 0. O lugar geométrico da circunferência, portanto, fica c sobre 4 exponencial de θ. E nós já sabemos que nosso conjugado da velocidade em torno do cilindro e depois mapeado, transformado para aerofólio, é dada por esta expressão. Vamos lembrar aqui que o momento de arfagem ele vem a partir de um diferencial de força aplicado a uma determinada posição x aqui do aerofólio, né? E que nós temos um ponto a partir do qual é pivotado esse aerofólio, né? No caso desse exercício, vamos adotar o ponto do c sobre 4, em torno do qual eu quero calcular o momento de arfagem. Portanto, o braço da força será a coordenada x mais c sobre 4. Então, nosso diferencial do momento em torno de c sobre 4, ele é dado pelo diferencial da força, que multiplica o braço dessa força. Essa força ela é obtida a partir do diferencial de pressão, no caso da placa plana, pressão maior embaixo do que em cima. Então, nós vamos obter aqui que a nossa força diferencial é o ΔP vezes o diferencial da área, multiplica o braço da força. É importante aqui a gente lembrar que tudo que a gente faz no caso bidimensional é considerado envergadura igual a 1. Por isso que nossa área está representada por 1 vezes o dx, que é o diferencial de comprimento aqui, onde a pressão é aplicada e gera a força. O resultado final do momento em torno de um quarto da corda é obtido pela integração desse diferencial de momento em toda a corda. Portanto, então, podemos calcular o momento em torno de um quarto da corda a partir da integral de menos c sobre 2 até c sobre 2, de menos ΔP, que multiplica x mais c sobre 4 dx. Que, se expandido, nós temos duas integrais, que uma é a integral de menos c sobre 2 até c sobre 2 do ΔP vezes x dx, e a outra integral, que é a integral de menos c sobre 2 até c sobre 2 do ΔP vezes c sobre 4 dx. Então, essa segunda integral aqui nada mais é do que a sustentação vezes c sobre 4. E do teorema de Kuta-Joukowski e da solução do aerofólio de Joukowski, a nossa sustentação ela é dada por esta expressão. Portanto, o resultado dessa integral é igual a esta expressão. Já a primeira integral, que ela aparece aqui, ela tem o braço da força relacionado, né, em referência ao centro do eixo horizontal, ou seja, no centro dessa placa plana. Portanto, eu vou denominar essa integral pelo momento em torno de corda sobre 2, ou seja, na metade do nosso aerofólio. Então, o cálculo desse momento, que vem da integral em toda a placa, da diferença de pressão vezes o braço x dx, vai demandar o cálculo da diferença de pressão do intradorso e entre o intradorso e o extradorso. Para o cálculo dessa diferença de pressão, vamos definir aqui então que o diferencial da pressão que resulta na força resultante positiva para cima, nosso ΔP, será dado pela pressão no intradorso menos a pressão no extradorso. E pela equação de Bernoulli, podem ser calculadas em relação ao escoamento livre da seguinte forma.
A pressão do intradorso é a pressão do escoamento livre, pressão dinâmica, que multiplica 1 menos velocidade do intradorso sobre velocidade do escoamento livre ao quadrado, menos a pressão do escoamento livre, menos pressão dinâmica, que multiplica 1 menos a velocidade do extradorso sobre o zero ao quadrado. Que, simplificando, nós vamos ficar que a diferença de pressão será dada pela velocidade do extradorso sobre a velocidade de U0 elevado ao quadrado, menos a velocidade do intradorso sobre a velocidade do escoamento livre ao quadrado. Agora, pela solução do aerofólio de Joukowski, nós podemos calcular essas duas velocidades. Então, vamos fazer isso a partir da formulação da velocidade em torno do aerofólio de Joukowski. Lembrando que podemos simplificar alguns parâmetros da nossa velocidade em torno do aerofólio a partir do beta igual a zero, a partir do A igual a C sobre 4. Dessa forma, o nosso 16 corta com 4 e este 16 corta com 4. E o nosso C ao quadrado, aqui e aqui, serão simplificados, sobrando aqui a unidade. Consequentemente, a nossa velocidade em torno dessa placa ficará dada pela seguinte expressão. E, obviamente, esses dois termos aqui podem ser simplificados, e aqui eu já substituo no lugar da equação pela exponencial de θ. Agora nós temos este complexo no denominador, este complexo no numerador, e nós vamos manipular eles e ver a simplificação que pode ser feita. Dessa forma, vou manipular diretamente a exponencial de θ sobre a exponencial de 2iθ menos 1, multiplicando e dividindo pelo conjugado do denominador, nós vamos ficar com este seguinte resultado, que será que, ao ser manipulado, nós vamos obter no numerador o menos 2i seno de θ, dividido por 2 vezes 1 menos cosseno de 2θ. Obviamente, simplificamos o 2 e obtemos este resultado. A substituição desse resultado na nossa velocidade conjugada nos permitirá fazer a simplificação do menos i multiplicado pelo i e ter a unidade. Portanto, a nossa velocidade conjugada ela irá resultar em 2 o zero, que multiplica o seno de alfa menos seno de alfa menos θ, que multiplica o seno de θ dividido por 1 menos cosseno de 2θ. Como essa velocidade a gente vê aqui que só tem o termo real, resulta no que era esperado de que a velocidade em torno da superfície da placa seja sempre tangente à placa, que é na direção apenas horizontal. Então, aqui nós já temos o resultado de que essa velocidade é igual à própria velocidade, né? O conjugado de sua velocidade vai ser igual à própria velocidade por causa de não ter o termo imaginário. E, de acordo com o que a gente observa na expressão da pressão, aqui do lado, nós precisamos fazer o cálculo dessas velocidades em proporção à velocidade do escoamento livre. Então, nós podemos obter aqui a velocidade sobre o zero e manipular e simplificar os termos que dependem de θ de forma a ter uma expressão separando o que é, principalmente neste seno de alfa menos θ, separar o seno de alfa e o seno de θ. Então, para isso, vamos usar algumas igualdades trigonométricas. Uma delas, cosseno de 2θ, pode ser escrito como cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, o 1 menos cosseno de 2θ, que é o nosso denominador, pode ser reescrito como o seno, 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Ao mesmo tempo em que nós podemos manipular o seno de alfa menos θ e obter o resultado de seno de alfa vezes cosseno de θ menos seno θ vezes cosseno de alfa. Fazendo as substituições na expressão da velocidade e simplificando alguns termos, nós vamos obter que a velocidade em proporção à velocidade do escoamento livre pode ser escrita da forma do cosseno de alfa mais o seno de alfa, que multiplica 1 menos cosseno de θ sobre seno de θ. O que agora nos falta fazer é obter a relação entre a coordenada x no domínio físico, no domínio do aerofólio da nossa placa plana,
e a variável θ, que faz a variação em torno de toda a superfície do cilindro. E essa relação a gente obtém a partir da expressão da transformação, em que a nossa transformação y é igual a f mais c ao quadrado sobre 16f, e a nossa f é c sobre 4 exponencial de θ, mais c ao quadrado sobre 16, que multiplica c sobre 4 exponencial de θ. No caso, simplificamos aqui o c sobre 4 e o c ao quadrado sobre 16. Podemos pôr em evidência o c sobre 4 e obtemos aqui a exponencial de θ mais 1 sobre exponencial de θ, que resulta em c sobre 4, exponencial de θ mais exponencial de menos iθ. Essa soma das exponenciais pode também ser representada na forma polar, que evidencia que a parte imaginária nessa soma se cancela, então ficamos com c sobre 2 cosseno de θ. Ou seja, a nossa coordenada da geometria do aerofólio só tem componente real, ou seja, está só no eixo x, o que é o esperado da placa plana. Também podemos ir, por causa disso, o nosso y aqui pode também representar, por não ter a parte imaginária, só a nossa parte real. Assim, nós podemos isolar o cosseno de θ como 2 vezes x sobre c. Se considerarmos também a solução do seno de θ é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, nós também podemos obter, então, que o seno de θ é mais ou menos a raiz de 1 menos 2x sobre a corda. Vale aqui notar que, no caso do círculo trigonométrico, para um determinado valor de cosseno, nós temos 2 possíveis ângulos, um com valor de seno positivo e um com valor de seno negativo. Ou seja, no caso dessa expressão positivo, representa o extradorso, e o caso negativo desse seno, o intradorso. Ou seja, para a mesma posição x, onde estamos calculando, nós temos tanto o extradorso com uma velocidade, como o intradorso com outra velocidade diferente, apesar da coordenada vertical ser a mesma. Substituindo agora esses resultados na expressão da velocidade, nós podemos calcular, então, qual que é a diferença das pressões e fazer a integral para calcular o momento de arfagem. Então, o primeiro passo aqui, substituindo isso no valor da expressão da velocidade. Nós vamos ter aqui, então, que a velocidade sobre o zero é dado por cosseno de alfa mais seno de alfa, que multiplica 1 menos 2x sobre c, e que divide por mais ou menos a raiz de 1 menos 2x sobre c ao quadrado. Manipulando a raiz do denominador, sabendo que 1 menos um número quadrado pode ser decomposto por a menos b, que multiplica a mais b, e, portanto, nós podemos simplificar esse resultado para a seguinte expressão. Ou seja, o cosseno de alfa mais seno de alfa representa o extradorso e o cosseno de alfa menos o seno de alfa representa o intradorso. Dessa forma, a razão de velocidade ao quadrado vai ser o resultado desta expressão. Lembrando aqui novamente que o sinal positivo representa o extradorso e o sinal negativo o intradorso. Portanto, a velocidade do extradorso ao quadrado menos a velocidade no intradorso ao quadrado vai resultar em 2 vezes o seno de 2α, que multiplica a raiz de 1 menos 2x sobre a corda, que divide por 1 mais 2x sobre a corda. Assim, a diferença da pressão é dada pela pressão dinâmica, que multiplica 2 vezes o seno de 2α, que multiplica a raiz de 1 menos 2x sobre c, sobre 1 mais 2x sobre c. E aí, nosso momento em torno da metade da corda, que era dada pela integral de menos c sobre 2 até c sobre 2 do ΔP vezes x dx, resulta em menos a integral da pressão dinâmica vezes 2 vezes seno de 2α, que multiplica raiz de 1 menos 2x sobre c sobre 1 mais 2x sobre c, multiplica x vezes dx entre menos c sobre 2 e c sobre 2. Tirando os termos constantes dentro da integral, nós temos aqui o menos pressão
dinâmica vezes 2 seno de 2α, multiplica a integral ao longo de todo o aerofólio, toda a placa plana, de x, que multiplica ao menos 2x sobre c, sobre 1 mais 2x sobre c dx. Vamos aqui aplicar uma substituição de variável para simplificar a integral, que é dada por esse epsilon, em que o diferencial do epsilon é o diferencial de x sobre c e o epsilon é igual a x sobre c. Dessa forma, essa integral, eu vou representar aqui pela letra i, que é dada por x é a integral de 1 menos 2x sobre c sobre 1 mais 2x sobre c dx. Substituindo as variáveis, a gente vai ter integral de menos meio até meio de c vezes epsilon, raiz de 1 menos 2 epsilon sobre 1 mais 2 epsilon, que multiplica c vezes d epsilon, o que vai resultar em c ao quadrado, que multiplica essa integral de menos meio a meio, e o resultado dessa integral é menos π sobre 8 c ao quadrado, que ao ser substituído na equação, no nosso momento, em torno de metade da corda, vai resultar em mais pressão dinâmica, que multiplica 2 vezes seno de 2α, que multiplica c ao quadrado vezes π sobre 8, simplifica o 2 com 8, fica π sobre 4. E, portanto, para calcular o momento em torno de 1/4 da corda, nós somamos esse resultado com o resultado da força de sustentação, que pode ser reorganizado como π c ao quadrado sobre 4, e multiplica 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa menos 1. Ou seja, nós vemos aqui que, para o caso do aerofólio espesso, diferente do aerofólio fino, esse momento de arfagem ele não é necessariamente zero. O momento de arfagem da placa plana em torno de 1/4 da corda era zero, e constante em relação ao ângulo de ataque. E aqui nós vemos o contrário, em que esse momento de arfagem ele é diferente de zero e depende do ângulo de ataque. Vemos aqui, então, que esse momento de arfagem em torno de 1/4 da corda para a placa plana, quando calculado pela teoria do aerofólio espesso, a partir da transformação de Joukowski, tem uma dependência com o ângulo de ataque diferente do que nós vimos no aerofólio fino. Nós podemos observar aqui que o resultado do seno de alfa, que multiplica cosseno de alfa menos 1, é dada por essa função aqui, feita de menos 7 até 7 graus. Nós vemos que para o ângulo de ataque próximo a zero, nós temos um comportamento praticamente plano, mas conforme aumenta-se o ângulo de ataque, nós vemos que começa a ter uma contribuição estável. O aumento do ângulo de ataque resulta em um momento de arfagem negativo, o que tende a fazer o nariz abaixar e reduzir o ângulo de ataque, e quando o ângulo de ataque diminui, o momento de arfagem é positivo, tendendo a elevar o nariz da aeronave. Bom, por hoje ficamos aqui. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. O desenvolvimento desse exercício aborda vários conceitos importantes no cálculo de aerofólio de Joukowski, e aqui nós fazemos então o cálculo do momento de arfagem, mas aqui não fizemos o cálculo da força de sustentação dessa placa, porque eu deixo para vocês verem o exercício relacionado com o pico de sucção no bordo de ataque, que tem no livro do Katz e Plotkin, do Low Speed Aerodynamics, que aborda esse problema e fala fisicamente sobre essa solução que o aerofólio de Joukowski permite. Nos vemos na próxima e bons estudos.